Boa tarde, amores e amoras do sétimo ano. Bom, hoje o nosso encontro é virtual. Não fica triste não, porque eu gravei um vídeo para vocês para a gente tentar entender a matéria de hoje, que tem a ver com tudo que a gente conversou sobre a prova. Bom, eu vou apresentar os slides para que vocês possam entender o que eu quero falar. No início dessa nossa matéria, ela tem relação com o gênero poema e com a linguagem conotativa. Ano passado, os alunos aprenderam 3 figuras de linguagem, que foi a metáfora, a comparação e a personificação. Esse ano a gente vai aumentando, eu vou lembrar essas 3 e a gente vai aumentando. Então eu vou considerar que vocês não lembram, que geralmente não lembram, dessas figuras de linguagem para a gente iniciar o processo aqui, tá? Não tem aula no Meet, o encontro, porque é o conselho de classe de vocês. Bom, então vamos respirar? O assunto de hoje é voltar sobre o gênero poema, falar sobre a linguagem conotativa e suas muitas figuras, né? Relembrar o que é essa linguagem, por que ela também é chamada de linguagem figurada. E a gente começa a ver que a linguagem conotativa é ampla, que ela abriga as linguagens figuradas, que são recursos de estilo, e aí elas têm nomezinhos dependendo do jeito que ela tá. Ela pode ser uma metáfora, uma comparação, uma personificação e uma ironia. Prometo que nesse vídeo a gente consegue ver a metáfora, a comparação, a personificação e a ironia. Vai ser rapidinho porque vocês são inteligentes. Bom, para iniciar, a gente tem que lembrar que a gente está falando de linguagem conotativa e que a linguagem conotativa é um dos recursos do poema. Eu marquei isso com vocês bastante. E a gente fez um resumo do gênero poema, dividindo o gênero poema em 3 partes. Não estou falando da classificação não, tá? Eu estou falando das 3 partes que compõem o conteúdo, a forma e os recursos e a linguagem do poema. Por que eu quero lembrar disso? Porque o conteúdo, é importante a gente entender que estamos falando de algo subjetivo, de algo ligado à nossa sensibilidade, de algo ligado aos nossos sentimentos, de algo que gera nossa reflexão, de algo que possa gerar crítica. Então a gente está dentro desse âmbito do conteúdo quando falamos de poema. A forma, a gente tem de lembrar que geralmente o poema ele é organizado em versos agrupados em estrofes. Nada impede que o poema seja de outra forma, mas geralmente o poema é assim, então a gente tem de lembrar disso. Então, e alguns recursos, os poetas têm alguns recursos para fazer com que o poema ou seja divertido, ou crie sonoridade. Então a gente aprendeu alguns recursos sonoros, como a repetição de palavras, fonemas, a brincadeira com palavras parecidas, o hábito de manter o mesmo número de sílabas para manter um ritmo, a rima que a gente focou mais até no 6º ano do que esse ano, e o eu lírico, também que a gente focou também muito esse ano aí conversando. A gente esse ano focou mais nos recursos sonoros, né? 7º ano, a rima e o eu lírico a gente focou no 6º ano, nos nossos encontros do ano passado. E aí eu falei para vocês, a linguagem do poema ela tem uma característica conotativa. É um dos recursos do poema. E que linguagem é essa, Rosilene? Você fala tanto que a linguagem conotativa também é conhecida como linguagem figurada. É porque cria imagens. E essa linguagem conotativa que vai criando imagens, ela pode ser de diversos nomes. Por enquanto, mas só por enquanto, porque essa é a primeira parte, nós vamos falar sobre metáfora, gravem esse nome, comparação, personificação e ironia. Por enquanto, nós vamos falar desses 4. E aí, a aula que vem, a gente fala de mais outras figuras, tá certo?
Bom, respirando, entendendo que a gente está dentro de uma linguagem conotativa, que a gente está aqui tentando expressar sentimentos, a gente não está diante de uma linguagem informativa, a gente está tentando entender como é essa comunicação através de uso de imagens, utilizando as figuras de linguagem, a gente entra aí para a nossa aula de hoje, tentando lembrar desse poema de Mário Quintana. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Respira, isso é muito bonito. A gente vai ficar primeiro só com essa primeira estrofe. Pensa bem, que imagem está se formando na sua cabeça? A gente já conversou sobre isso. Pensa, os poemas são pássaros que chegam. Não se sabe de onde pousam no livro que lês. Reparem que ele está associando poema a pássaro. Ele está começando a pensar que chegou um passarinho nesse poema aí, no livro que você está lendo. E vai pousando no livro que você está lendo. Então, esses três primeiros versos que se referem a essa primeira estrofe, o eu lírico está nos mostrando uma relação entre poema e pássaro. Já é uma imagem para se construir. O poema deixa de ser um gênero textual que é formado por versos agrupados em estrofes e passa a ser pássaro. Olha a diferença do que eu estava falando lá no primeiro slide do que é um poema, da forma do conteúdo, para agora. Poemas são pássaros. A imagem já chega. E aí a gente vai percebendo que o poema vai chegando como um passarinho, vai pousando no livro que a gente está lendo, e aí vai crescendo essa relação que o poeta, que o eu lírico faz entre o poema e o passarinho. Repara isso na segunda estrofe. Quando fechas os livros, eles alçam voo, como de um alçapão. Então, repare, você está lendo lá o seu poeminha no seu livrinho, você está lá com o seu poeminha lá, e aí você fechou o livro. É como se o poema subisse daqui, ó, e alçasse voo. E ele está fazendo com que o livro vire um alçapão, uma armadilha. Então, olha aí, mais imagens. Isso é linguagem conotativa. E aí ele continua dizendo que o poema não tem pouso, nem porto. Repara aí a referência ao passarinho, que sai voando por aí sem pouso, nem porto, sai por aí à procura de alimento. E olha aí o resto da estrofe, né? Então a gente vê que eles não têm pouso nem porto. Mais uma vez os poemas estão voando, sem destino, porque eles são como pássaros. E aí, ó, porque são pássaros, como está expresso lá na nossa primeira estrofe. A última parte da segunda estrofe falam que os poemas, né, alimentam-se um instante em cada par de mãos. Lembra que o poema é pássaro? E agora ele está se alimentando nessa sua mão que pegou o livro para ler. Então veja que agora o pássaro está se alimentando, que é um poema, preste atenção, é meio louco, mas dá para entender. O pássaro, que é um poema, está se alimentando na sua mão. E por que ele está se alimentando na sua mão? Porque o alimento já estava em ti. Porque você fez essa troca, você leu o poema e trocou com aquele poema que era um pássaro. Você também tem esse alimento que o pássaro trouxe, que o poema trouxe. Então, houve aí, mais uma vez, uma referência, né, do pássaro, da relação com o alimento, da relação da procura, da relação da busca do alimento como do poema como alimento. E o leitor, que é você que está lendo o poema, se alimentando disso. Então, reparem quantas imagens aí o Mário Quintana coloca nesse poema pra gente, né? Para terminar, ó, agora repare na relação com o alimento. Assim como os pássaros vão procurar alimento, os poemas também se alimentam daquelas pessoas que o leem. Tem uns erros aí de digitação, mas acho que deu para entender. Vou consertar. Bom, nosso próximo foco agora é nesse último aqui, ó. Todas essas imagens poéticas criadas pelo poeta são criadas pela linguagem conotativa. Em lugar de apresentar diretamente uma ideia
criam relações inesperadas. Então veja como que há umas relações inesperadas aí do poema, que já não é mais só um verso e uma estrofe, do poema que já é pássaro, do poema que está chegando aí para a gente e nos alimentando. Então, isso é linguagem figurada, essa ideia da imagem, desse tocar a nossa, desse tocar o nosso, né, o sentimento, de atiçar a nossa imaginação para a gente fazer essas relações inesperadas, porque falar que o poema é um gênero textual, muitas vezes, cuja forma é de versos e estrofes, é meio comum. Então, a gente tem aí a criação do Mário Quintana. Entendeu o que é linguagem figurada? Lembrou o que é linguagem conotativa? A gente está diante de linguagem conotativa pura. E agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a linguagem conotativa é ampla e seus estudos acabam dividindo-se nas figuras de linguagem. Então, conforme vimos, para lermos uma poesia, é preciso captar o sentido conotativo que a palavra adquire no texto. Esse poder sugestivo da palavra, quase mágico, é produto de alguns recursos linguísticos que são estilísticos, que dizem respeito ao estilo. Vamos conhecer uns desses recursos. A gente vai conhecer hoje a comparação, a metáfora, a personificação e a ironia. Bom, comparação e metáfora são comparações. E o que é comparar? Comparar é colocar uma coisa diante de outra coisa. Né? É como se eu pegasse uma caneta e colocasse diante de outra caneta para fazer a comparação. E geralmente a gente faz na linguagem poética, a gente tenta trazer essas comparações para criar imagens. Então, para fazer essa comparação, para a gente conhecer essas coisas, a gente faz esse processo de compreensão, de comparar uma coisa com a outra. Em qualquer aula a gente faz isso, né? Ah, isso me lembra tal coisa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Para a gente pensar como é que se faz comparação na linguagem conotativa, eu quero que vocês pensem em um incêndio. Tá aí um incêndio para vocês. Esse é uma foto de um incêndio que ocorreu no Museu Nacional do Rio. Vejam como as chamas estão aí, mostrando para a gente como um incêndio é devastador, como um incêndio dá medo, como ele é violento. Não sei se vocês acompanharam, mas tudo isso essa imagem traz. Tristeza, violência, destruição, o ímpeto das chamas foi muito rápido, foi com uma força. Então, essa imagem traz isso para gente. Reparem que, diante dessa imagem, a gente pode criar uma legenda informativa, né, informando o que houve. Então, se a gente quisesse descrever a cena, a gente poderia dizer: o incêndio do Museu Nacional no Rio foi esmagador, violento e destruidor. Então, reparem que eu usei apenas adjetivos. Não há imagem associada a esses adjetivos. Fazendo uma comparação, até aí a frase está informativa. Né? Repare que essa frase informa a violência e a destruição ocorrida, mas não consegue trazer uma relação com outras imagens. Não invoca em nós outras imagens de destruição e dor. Se nossa vontade fosse mais do que informar sobre o incêndio, poderíamos criar uma outra frase, explorando imagens e nossos sentimentos em relação a esse fato. E como é que a gente faz isso? Então, reparem que essa frase ela está apenas informando. Ela não está associando esse fato do incêndio a uma outra coisa, a uma outra imagem, a um outro fato que perturba a gente. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar essa imagem e associar a uma outra imagem que tenha a mesma tristeza, a mesma violência, a mesma destruição e o mesmo ímpeto. Como a gente não está conversando, eu pensei aqui comigo, assim, que numa cena que também traz violência, destruição e ímpeto, é numa cena de uma leoa faminta. Então, eu pensei na outra cena que reunia tanta violência.
Então eu pensei numa leoa faminta. E olha essa imagem, como também é violenta, né? Então, aí quem conhece a leoa, quando vai caçar, ela vai, avança numa velocidade, numa raiva, na ideia da velocidade, na ideia daquele ímpeto, na busca da caça. Então eu já tenho aí um passo para fazer a minha comparação. Eu já tenho a ideia do incêndio, já tenho a ideia da leoa faminta. Então, olha lá. Eu peguei o incêndio e associei, comparei a imagem da leoa faminta, porque essa imagem da leoa faminta me traz a ideia do ímpeto, da violência e da destruição, assim como a ideia a imagem do incêndio. Então, lembram da frase? O incêndio no Museu Nacional no Rio foi esmagador, violento e destruidor. Agora, se eu acrescentar uma comparação, a frase vai ficar: o incêndio do Museu Nacional no Rio foi violento e destruidor como uma leoa faminta. Então, repare que agora eu trago algo a mais para a frase. Eu trago a linguagem conotativa, eu trago a representação desse incêndio também como imagem. E essa imagem avassaladora que a gente tem aqui é da leoa faminta. Eu poderia considerar outras imagens para associar o incêndio com outra coisa. Pensem aí, tá certo? O que vocês associariam a esse incêndio? Depois vocês me digam. Então, repare que essa frase não só informa, mas também sugere e relaciona a violência e a destruição ocorrida com o conhecimento que temos do que uma leoa pode fazer com sua caça, apelando assim para a nossa imaginação e emoção. Ao usar esse recurso, efetuamos uma comparação. Então, reparem que na linguagem conotativa, a gente vai buscando essas imagens para transmitir para o leitor algo mais emotivo, algo também que faça com que os neurônios dele se liguem aí para algo mais imaginativo. Então, para a gente formalizar, o que é uma comparação? A comparação pode ser definida como um recurso estilístico no qual o escritor utiliza-se de relações entre duas coisas que possam trazer semelhança para o leitor. Então, o que eu estou comparando, eles têm que ter uma relação, né? O que está semelhante ali? O incêndio e a leoa faminta? É a violência, a destruição, é o ímpeto, né? Fazendo com que essa relação de analogia, que é um outro nome para comparação, transmita algo mais intenso, mais vívido, mais dinâmico e ou tocante. Lembrando que eu falei no início que comparação e metáfora são comparações. Então, qual é a diferença da metáfora? A metáfora ocorre no mesmo princípio que a comparação. Eu tenho que escolher algo para comparar. Só que a metáfora, olha só, ela abandona, dispensa o uso de palavras como, igual, semelhante, feito. Não vai ter essas palavras que estabelecem essa relação de comparação, esses conectivos, não vai mais existir. Por isso a metáfora é um pouco mais difícil, porque ela vira uma comparação abreviada. Porque eu vou ter que fazer essa comparação mentalmente. Lembram das minhas canetas? Essa caneta é vermelha, como... A cor da caneta é vermelha como o sangue. Olha aí o como. Eu sei que eu estou estabelecendo a cor da caneta e eu sei que eu estou estabelecendo uma comparação com o sangue. Mas para eu fazer a metáfora, eu dispenso esse como. E aí eu falo, minha caneta é sangue. Então vejam que agora... eu não usei, eu não falei para você, ó, eu estou estabelecendo uma relação da minha caneta com o sangue. Eu fui direto para a comparação. E aí fica complicado você entender qual a relação entre a caneta e o sangue. Aí você tem que pensar na cor e tudo mais. Para a gente ver com mais calma e entender melhor, eu trouxe esse exemplo aí do incêndio. A gente não falou que uma comparação, a gente poderia dizer assim, que o incêndio era violento e destruidor como uma leoa faminta? Então, ó, eu tenho a palavrinha como. Para eu abandonar essa comparação e transformá-la em metáfora, eu abandono esse conectivo, eu abandono tudo aquilo que traz relação e eu transformo o incêndio em uma leoa faminta. Direto. O incêndio era uma leoa faminta.
Aí, na minha cabeça, eu tenho que pensar, como é que é uma leoa faminta? Uma leoa faminta é rápida, uma leoa faminta é impetuosa, uma leoa faminta é devastadora e quase ninguém escapa de uma leoa faminta. Então, eu jogo tudo isso para o incêndio. Então, esse incêndio foi horrível, assim como é um ataque de uma leoa faminta. Então, eu tirei a palavra como e associei em minha mente a violência e a destruição que uma leoa e um incêndio são capazes de fazer. Tá certo? Então, metáfora e comparação são comparações que faço com algo que desejo construir uma ideia. Porém, metáfora é uma comparação direta, sem conectivo. E aí eu dou um exemplo bem facilzinho, bem exemplar. Um incêndio era como uma leoa faminta, comparação. E um incêndio era uma leoa faminta, metáfora. Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem. Comparação e metáfora são comparações. A metáfora é uma comparação abreviada, mais difícil porque ela é uma comparação que abandona os adjetivos, abandonam essas comparações e ela vai uma comparação direta. Se a gente lembrar do nosso poema, a gente tem logo de cara uma metáfora. Por quê? No nosso poema, o poeta Mário Quintana fala: os poemas são pássaros. Olha aí, eu pego o poema e digo que ele é pássaro. Não são como pássaros. Não são iguais a pássaros. Não são feitos pássaros. Não são semelhantes a pássaros. Eles são pássaros. E ele vai desenvolvendo todo o poema a partir dessa imagem que ele associou. E aí ele vai dizendo do livro que é um alçapão. Ele vai dizendo do pássaro que busca, que não tem pouso, que ele vai pousando nos livros e tudo mais. Então, os poemas são pássaros, é uma metáfora. Se tivesse escrito, os poemas são feitos pássaros, aí a gente tinha uma comparação. Bom, metáfora e comparação entendidas, a gente passa agora para o próximo, da próxima figura de linguagem, que é a personificação ou prosopopeia. Segredo, secreto, que você pode contar para todo mundo, então deixa de ser segredo. Personificação tem a ver com persona, e persona tem a ver com pessoa. É só lembrar de pessoa, das ações que fazemos, sentimos, de como nos articulamos, de como agimos, e aí pensar que podemos transferir tudo isso que a gente faz para um objeto, para um animal, para os astros, para os planetas. Por exemplo, as fábulas onde os animais falam, onde os animais têm atitudes humanas, todos esses personagens, eles estão com esse recurso estilístico, com o recurso da personificação. Então, é só pensar que agora a personificação, ou prosopopeia, que é um nome muito, muito difícil para personificação, que lembra a pessoa, né? Então, a gente pensa que é transferir tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente sente, todo esse nosso modelo de atitude para algo que não sente. Não, os animais sentem, mas assim, para algo que não se articula como nós, para algo diferente de nós. Bom, a personificação ou prosopopeia estabelece relação com as ações que uma pessoa faz, um ser humano, ou seja, atribui ações humanas a algo que não é humano. Então, assim, esse poema acho que fez muito sucesso, né, do livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Todo mundo falou que gostou muito disso, então eu trouxe esse poema aí para a gente dar uma olhada. Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Vejam bem, primeira estrofe, quem está correndo? A Carolina. Então não tem personificação. Carolina é o nome de um ser humano, né? O colar de Carolina colore o colo de Cal, torna corada a menina. Agora o colar está colorindo a menina. O colar colore? Bom, eu acho que é a pessoa que colore. Então a gente já começa a perceber ações aí, mas uma personificação mais exemplar do que essa última estrofe tá para nascer. Então a gente já vê na segunda estrofe que o colar também está sendo personificado. Mas vejam essa última para não deixar dúvida do que é personificação. E o sol, vendo aquela cor do colar, põe coroas de coral nas colunas da colina. Olha bem aí como é que a gente imagina. A gente já imagina o sol, lá aquelas colinas, né? E o sol vai chegando e ele vê aquela cor do colar da Carolina
E ele já pega esses raios dele também e vai colorindo as montanhas, que são os raios de sol. Esse colorir as montanhas dá a ideia dos raios de sol chegando, né, para enfeitar aí as colinas nossas aí. Bom, tem um errinho aqui, né? Bom, a ironia, eu quero que vocês, para entender a ironia, eu quero que vocês leiam essa tirinha da Helga e do Agar. É isso aí, fica sentado aí sem fazer nada enquanto eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. Tá bem, Helga? Pensamento do Agar. Que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Então reparem aí, ó, a carinha da Helga, essas gotículas de suor. Me parece que a Helga está falando isso aí, fica aí sentado, né? Me parece que ela está falando isso, mas ela não quer falar isso. Então veja como a esposa Helga usa a ironia ao falar com Agar, criticando-o por não ajudá-la em nenhum dos afazeres da casa. Agar, um homem machista, típico da sociedade patriarcal, não entende o real sentido das palavras de Helga e em seu pensamento glorifica sua esposa por ser boa e não querer que ele se machuque com os afazeres da casa. Se entendemos que Helga falou justamente o contrário do que queria dizer, entendemos que é ironia. Gente, a Helga queria que ele ficasse sentado lá. Na verdade, ela tá lá, isso aí, fica aí sentado enquanto eu arrasto os móveis. Ela não queria falar isso. Ela queria falar justamente o contrário. Dá para levantar e me ajudar? Mas ele entendeu outra coisa. Então, o que é a ironia? É justamente expressar o contrário do que se acredita. E aí, nessa afirmação contrária, você reitera. Só que o Agar não entendeu. Então, é importante também dizer que o humor da tira está nessa falta de compreensão do Agar em relação à fala irônica que a Helga teve. Então, nesse vídeo, nós vimos o que é metáfora, o que é comparação, o que é personificação e o que é ironia. Eu espero, queridos e queridas, amores e amoras, vocês tenham entendido. Preparei um formulário para vocês, façam lá. E eu aguardo vocês semana que vem no nosso encontro no Meet. A gente revisa tudinho, faz exercícios e tem mais figuras de linguagem para semana que vem. Até!